Doutor Carlos, vamos acompanhar agora a história da Marcela. Ela tem 21 anos e no intervalo, gente, de 11 dias ela perdeu o pai e a avó também para a Covid. Oi, eu sou Marcela Chaive, tenho 21 anos e vim aqui falar um pouco sobre a perda da minha avó e do meu pai, que faleceram há mais ou menos um mês, os dois de Covid-19. O momento que eu passei foi muito delicado, porque essa foi a primeira perda que eu tive de pessoas realmente próximas a mim e também por ter sido com a diferença de apenas 11 dias entre as duas. Os primeiros dias foram os mais difíceis, eu fiquei meio sem entender o porquê daquilo ter acontecido, mas com o passar do tempo eu compreendi que Deus, com certeza, tem planos que são maiores que os nossos e o sentimento de angústia se transformou em conforto por ter fé e crer que eles estão juntos em um lugar melhor. Você viu aí o relato da Marcela? Ouvi sim, ouvi sim. Em relação à questão da perda, né, do luto, a pessoa deve chorar? O que a pessoa deve fazer? O que a pessoa deve escutar? O que a gente deve dizer? Ajude a gente a ajudar as pessoas também. A base do processamento dessa dor é a expressão dos meus sentimentos. O choro é uma das formas de expressão. Normalmente é a mais comum, principalmente quando você está com uma dor intensa, com uma dor aguda. E você não vai perder um ente querido e ficar alegre, né? É justo, é legítimo que aquela pessoa possa expressar e vivenciar a sua dor. Mas muitas vezes isso incomoda quem está ao lado. Então, eu acho que a sugestão é: precisamos apurar mais os nossos ouvidos, emprestar o nosso ombro, o nosso colo para as pessoas que estão em sofrimento grave, né? E perder um ente querido é considerado o evento que mais desorganiza a vida do ser humano. Então, é demais a gente querer que com uma semana, eu não estou falando de prazo específico, mas só para dar uma ideia, que as pessoas estejam bem, né? Claro, elas vão reagindo com o tempo, elas vão processando. Elas vão oscilando também. Elas vão oscilando, mas é importante que as pessoas que estejam no seu entorno compreendam isso. Você pode ter duas pessoas enlutadas pela perda de um pai. Os dois podem viver situações diferentes em relação ao seu processamento do luto. Então, uma certa tolerância, né? Eu sei que não é fácil a gente administrar o sofrimento do outro, né, quando está diante de nós. Mas isso talvez seja um gesto de carinho, de humanidade, né? E nesse momento é o que as pessoas precisam. Não precisam de doutrinas, não precisam, né, elas podem ter a sua fé, não precisam de clichês. O que elas precisam é de presença de pessoas que digam a ela que podem contar, né, que se importem com ela. Então, esse é o ponto. E elas devem buscar a forma que elas vão encontrar esse consolo, às vezes é numa terapia, na fé, com a conversa com um amigo. Cada um deve procurar como vai encontrar esse conforto. Eu acho que o ponto, Neyara, é assim: o luto é um processo multidimensional, ele pode afetar diversas dimensões, a dimensão espiritual, a dimensão cognitiva, a dimensão emocional, a dimensão social, etc. Então é algo muito complexo. Agora, eu jamais diria para você que todas as pessoas enlutadas precisam de psicoterapia ou de psiquiatra, de forma nenhuma. Eu acho que a minoria precisa. Mas a questão é, à medida em que eu perceba que o fardo que eu estou carregando está mais pesado do que o que eu posso suportar, eu tenho que pedir ajuda, ou eu devo pedir ajuda. Pode ser primeiro para a família, para os amigos, muitas vezes para a sua igreja, né, se você tem alguma fé. E se isso não for necessário, se isso não for suficiente, aliás, recorra aos profissionais de saúde mental. Okay, né? De preferência aqueles que trabalham, né, com pessoas enlutadas. Bom, então, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Agradeço, Neyara. Conte comigo.